coronavírus pegou o mundo todo de surpresa e a cena cultural sofre os efeitos colaterais da pandemia. Como ficam artistas e instituições culturais? Como Joanesburgo enfrenta a pandemia? E quanto à efervescente cena cultural berlinense? O Camarote 21 faz uma viagem por 3 cidades ao redor do mundo em busca de respostas. Primeira parada, Nova York. Atualmente ela observa Nova York apenas de longe. A pandemia interrompeu o trabalho da mezzo-soprano Chiara Trentalang, que acabava de realizar o sonho de atuar na Broadway. O dia 5 de março marcou a estreia de Chiara nos palcos do musical The Girl from the North Country. Uma semana depois, a direção do espetáculo teve que suspender as apresentações. Saímos às pressas no meio de um ensaio. Acho que até esqueci minha xícara de café na mesa e ficou por lá mesmo. Há cerca de um mês voltei ao teatro só para pegar alguns objetos pessoais. Espero que voltemos em janeiro. O musical The Girl from the North Country, que conta com trilha sonora de Bob Dylan, se passa durante a recessão econômica de 1929, também conhecida como a Grande Depressão. Quanto mais a crise causada pelo coronavírus se prolonga, mais pertinente a peça se torna. É sobre passar por tempos realmente difíceis. Acho que a peça vai repercutir bastante depois de tudo que estamos vivendo agora. As casas de espetáculo da Broadway nunca tinham ficado tanto tempo fechadas. Em janeiro de 2021 serão 9 meses sem musicais, peças de teatro nem óperas. Nova York, conhecida como a cidade que nunca dorme, está irreconhecível. O relaxamento das medidas de distanciamento social não surtiu muito efeito no setor cultural americano. O país, que há pouco tempo ainda figurava como epicentro da pandemia, ainda registra aumento do número de infectados em diversos estados. No bairro Chelsea, famoso pelas galerias de arte, quase nenhuma exposição foi aberta. Os nova-iorquinos com mais condições financeiras deixaram a cidade e se refugiaram em residências de férias. E quem ficou provavelmente tem maiores urgências do que frequentar exposições. Para o galerista Alexander Gray, tudo mudou da noite para o dia. Para mim, o mais desafiador era simplesmente não saber o que ia acontecer. Aqui estamos, 6 meses depois, e parece que o medo deu lugar a um modo operante, mas é um operar sem saber o que nos espera. O galerista tenta ver o lado positivo. Pegar avião toda semana, correndo de uma feira de arte para outra, às vezes sem saber em que continente eu estava, para qual evento eu tinha que ir. O mercado de arte vinha numa velocidade que já não era mais sustentável. Com a crise causada pelo coronavírus, com a paralisação de tudo, eu tive tempo para refletir. Mas a desaceleração do setor também traz enormes preocupações. A classe artística enfrenta problemas financeiros que podem comprometer a própria sobrevivência pelos próximos meses ou até anos. Diversas organizações sem fins lucrativos, que normalmente apoiam projetos artísticos, se uniram para formar a iniciativa Artist Relief, algo como assistência para artistas. Doações de $5 mil são concedidas àqueles que precisam do dinheiro com mais urgência. A Creative Capital é uma dessas organizações. Acho que muitas pessoas não sabem, mas há 2,4 milhões de artistas trabalhando em tempo integral nos Estados Unidos. E mais de 1 milhão de artistas que trabalham meio período. Eles contribuem muito com o setor. A perda que sofremos por causa da pandemia é superior a $50 bilhões. Mas quando falamos de auxílio federal, nem as artes e muito menos os artistas estão incluídos. Por isso, o nosso papel se tornou cada vez mais importante. Trata-se de entender as necessidades mais urgentes dos artistas, principalmente daqueles que dependem da indústria do espetáculo, dependem de fazer apresentações. Quando tudo para e não há mais shows, concertos, lançamentos de livros ou festivais de cinema, significa que a fonte de renda dessas pessoas também parou.
A realidade é assustadora. 95% de todos os artistas nos Estados Unidos perderam pelo menos uma parte da renda. E 62% atualmente não estão ganhando absolutamente nada, pelo menos não como artistas. O Met Metropolitan Museum of Art também passa por um período difícil. Estima-se um prejuízo de cerca de 150 milhões de dólares até o final do ano. Há o que eles chamam de endowment, um tipo de poupança com cerca de 3 bilhões e meio de dólares, porém, são os patrocinadores e patronos que decidem o que deve ser feito com a maior parte do dinheiro. O museu, que em 2020 completa 150 anos, atualmente não tem muitos motivos para comemorar. As portas devem reabrir apenas no final de agosto, mas a marca pré-Covid de 7 milhões e meio de visitantes ao ano não deve ser alcançada novamente tão cedo. Nesta primeira fase de reabertura, digamos no primeiro ano, o número de visitantes será significativamente menor. Deve ficar em torno de 4 milhões. Um terço dos nossos visitantes são estrangeiros, o que também tem a ver com o fato de Nova York ser uma metrópole muito turística. Eu não acho que veremos um ressurgimento do turismo até o desenvolvimento de uma vacina. É claro que Nova York terá alguma forma de turismo, um turismo doméstico mais forte, mas provavelmente vai levar de 2 a 3 anos para realmente voltar a ser como era antes. Somado a isso, a população americana lida com um país dividido. Desde a morte de George Floyd, no dia 25 de maio, protestos contra o racismo cotidiano e a violência policial tomam as ruas do país. A profunda desigualdade entre negros e brancos fica ainda mais evidente com as estatísticas. Segundo dados do laboratório APM Research Lab, afro-americanos têm 3 vezes mais chances de contrair a Covid-19 e 2 vezes mais risco de morte em decorrência do vírus. A Alvin Ailey American Dance Theatre, uma das companhias de dança moderna mais famosas do mundo, frequentemente reflete a realidade afro-americana em coreografias. As apresentações da companhia também estão canceladas até 2021, mas os bailarinos encontraram uma forma de transmitir as emoções do momento. Há um microscópio sobre o que está acontecendo no nosso mundo agora. Uma lupa sobre líderes que governam com base em mentiras e desconfiança. Sabe quando você ouve uma música e não consegue tirar a melodia da cabeça? Neste momento, há um grupo de pessoas que cultiva a melodia do ódio, que gosta de certas coisas que ouve e depois sai repetindo. Mas eu espero que, no futuro, uma melodia diferente seja tocada. And when our hearts break, we dance. We dance. We dance. We dance. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo, não saia daí. Camarote 21 de volta hoje com um especial sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 na cena cultural de 3 metrópoles ao redor do mundo. Em junho de 2020, fomos a Joanesburgo acompanhar o trabalho do fotógrafo Jabulani Dlamini. Na época, a África do Sul passava por um momento de relaxamento das medidas de isolamento social após um longo período de lockdown. Com a flexibilização das medidas de isolamento, o número de infecções voltou a aumentar em julho, levando o governo a retomar as restrições de circulação. A fotografia congela o tempo. Eu quero congelar a experiência. Quero que um dia, mesmo daqui 20 anos, as pessoas consigam sentir como foi a vida no distrito de Soweto durante a pandemia de Covid-19. Quando Jabulani iniciou o projeto, ele tinha autorização apenas para sair de casa para levar a mãe ao trabalho. E assim fotografava da janela do carro para que não fosse visto pela patrulha. Sempre mantendo o distanciamento social, embora isso não correspondesse à sua forma usual de trabalho e nem à realidade do local.
Esses catadores de lixo vêm do Lesoto, na África Meridional, mas no momento não podem voltar para casa. Normalmente, Jabulani passa um longo período com as pessoas que fotografa, mas em tempos de coronavírus isso é quase impossível. Jabulani Dlamini é um fotógrafo renomado e está profundamente enraizado em sua cidade. As pessoas o conhecem e confiam nele. Iniciei o projeto exatamente no dia do lockdown. Eu estava mais interessado em conversar com as pessoas. Percebi que um dos problemas mais frequentes era a falta de comida. Algumas pessoas me pediam para comprar um pão para elas, e isso fez com que eu questionasse o meu papel como fotógrafo. Por isso, decidi fazer uma exposição online. E com o dinheiro arrecadado, vou comprar alimentos tanto para as pessoas com quem trabalhei, quanto para outras pessoas desta comunidade. Jabulani visita a mãe. Ela vive em uma casa de 2 cômodos com os outros filhos e as famílias deles. Distanciamento social é algo praticamente impossível nestes conjuntos habitacionais que datam da época do apartheid. Nós nos damos conta de que ainda vivemos muitos dos problemas criados pelo apartheid e até hoje nada foi feito. Já se passaram 25 anos e os problemas não mudaram. Acompanhamos os preparativos para o leilão beneficente virtual. And also this one captures like the mood of the last day or two, how cold it is, and it reflects the oppressiveness of kind of what people are feeling almost. This is a nice crop, but let's see, maybe there's another. A série fotográfica The Everyday Waiting já está em cartaz na Galeria Goodman, em Londres. Muita gente contribuiu para que eu fosse a pessoa que sou hoje e a seguir a carreira fotográfica. Por isso, minha ideia de fotografia sempre esteve ligada a ajudar, principalmente a ajudar a comunidade de onde venho. E desta vez tive a oportunidade de voltar para cá e retribuir. Jabulani Dlamini é representado pela renomada Galeria de Arte Goodman. O cenário artístico sul-africano, que vinha se expandindo nos últimos anos, também sente os efeitos da crise provocada pelo coronavírus. Sem eventos para promover a arte, a produção fica comprometida. Afetou a movimentação do setor e a forma como os artistas produzem. Muitos estão sem acesso aos seus ateliês e, como nada entra no país, fica difícil conseguir material. O momento pede solidariedade. Galerias apoiam seus artistas e artistas disponibilizam obras para leilões beneficentes. A ajuda governamental demora muito e temos que agir rápido para garantir que a indústria de arte sul-africana sobreviva. Jabulani não pôde viajar a Londres para a abertura da exposição. Agora está a caminho de uma ONG em Soweto que distribui alimentos para crianças. Na comunidade de Piri, as escolas estiveram fechadas por quase 3 meses, o que também significa que, por todo este período, os alunos não receberam merenda. Atualmente, algumas séries já retomaram as aulas, mas para muitas crianças com pais desempregados, esta ainda é a única refeição do dia.
Não sei se o governo vai enviar ajuda. Eles prometeram enviar comida. Mas aqui em Piri, não sei em outros lugares, as pessoas disseram que ainda não receberam cestas básicas. Como artista, sinto que não podemos esperar pelo governo. Precisamos tomar a iniciativa e ajudar. Já antes da pandemia, Jabulani estava envolvido em projetos sociais, oferecendo aulas de fotografia para jovens. Tembinkosi Hatvayo é um dos alunos. Ele recebeu a tarefa de registrar os efeitos da pandemia de Covid-19 ao seu redor. A família dele é proprietária de um bar que, com a proibição de venda de álcool, teve que permanecer fechado. O bar é também um local de troca de experiências. Algumas pessoas vêm aqui realmente para desabafar. A África do Sul é o país africano com mais casos confirmados de Covid-19. O medo está por toda parte, tanto da doença em si como das consequências econômicas. O projeto fotográfico é uma forma de expressar esses sentimentos. So yeah, I think the work itself is an isolation. Because I mean, from the get-go, I did not really focus on the patrons, but I focused on them not being here. Sure. So my role is to... Meu papel é encorajá-los. Eles precisam ter as próprias experiências de vida que moldarão a visão de mundo deles. Meu papel é criar essa plataforma. Do centro de Joanesburgo, Jabulani volta a Soweto, a 20 quilômetros de distância. Foi aqui que ele iniciou a carreira de fotógrafo, registrando acontecimentos significativos para os vizinhos. Para mim, a fotografia é um veículo que pode promover mudanças. Usamos a fotografia como ponto de partida. Observamos essas fotos e vemos a questão do saneamento, da alimentação, da moradia, isso só mencionando alguns dos muitos problemas. Acho que precisamos começar a falar sobre isso. Jabulani vê o próprio engajamento como uma prática de Ubuntu, a filosofia africana da solidariedade. Uma das formas de praticar o Ubuntu é retribuir a comunidade com a qual trabalhamos, colaborar. E a minha retribuição neste caso é levar as fotos até as pessoas, porque acho que elas também precisam ser receptoras do trabalho que realizamos. E de Joanesburgo, vamos a Berlim. No verão, a cidade normalmente fica ainda mais agitada, mas a pandemia fez a capital alemã desacelerar. Aos poucos, eventos culturais voltam a ser realizados, mas sob rígidas regras de higiene, seja no cinema ou no museu. A pandemia de Covid-19 fez com que a maior instituição cultural da Alemanha se abrisse a novas ideias. A tradicional Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano colocou os telhados do Museu Bode e da Igreja Friedrichswerder à disposição de um projeto de música eletrônica. Tudo para apoiar a cena noturna de Berlim. Música eletrônica em meio a um acervo milenar, uma mixagem cultural que deve parar nas plataformas digitais. É uma tentativa de começar algo novo frente à paralisação causada pelo coronavírus. No momento, nossa renda é zero, mas continuamos tendo custos fixos mensais. É claro que temos a esperança de ter algum ganho com esses eventos para, pelo menos, poder cobrir parte das despesas. Particularmente, a vida noturna de Berlim foi bastante abalada. Embora os bares já tenham autorização para reabrir, as casas de festa estão fechadas desde março. Levando em conta o sério risco de falência desses estabelecimentos, o governo prometeu um novo pacote de ajuda de milhões de euros.
Ainda há discussão se casas noturnas devem constar como locais de entretenimento ou centros culturais. Afinal, receber ou não o subsídio do Estado depende dessa definição. Não conseguiremos ganhar dinheiro sozinhos, pelo menos não muito, e vamos ficar fechados por muito tempo. É uma catástrofe econômica. Porém, nesse meio tempo, tenho a sensação de que os políticos perceberam que a cultura está realmente indo muito mal. Eu, pessoalmente, não acho que haja diferença entre uma ópera em um teatro e uma festa em uma casa noturna. Existem diferentes estilos de música. A grande diferença é que nós temos que nos financiar sozinhos. Balada techno sem casas noturnas, algo inimaginável até pouco tempo atrás. Difícil também para quem está em início de carreira, como Luca Eck. Em 2019, aos 18 anos, ele começou a fazer sucesso na cena techno berlinense. A carreira internacional estava prestes a decolar. Com a pandemia, ele teve que se reinventar. Se eu fosse fazer um arranjo de uma faixa para tocar em um clube, teria uma introdução longa e um encerramento longo, porque assim fica mais fácil para os DJs mixarem. As faixas que venho produzindo ultimamente são bem mais curtas, mas não posso esquecer que elas têm que funcionar também depois que isso tudo passar. Sem a famosa cena noturna, Berlim com certeza não seria mais a mesma. Já antes da pandemia, numa época em que ainda não se falava em distanciamento social, Luca Eck lançou sua primeira faixa, Digital Distance, Distância Digital. Por coincidência, ele descreve o dilema de uma cena que, atualmente, sobrevive por meio de plataformas digitais. Como o projeto United We Stream, com atualmente mais de 35 milhões de acessos em todo o mundo, é uma das plataformas de streaming de maior sucesso. Sem público, apenas câmeras. Estamos distantes de coisas que antes eram cotidianas para nós, que talvez até moldaram a nossa vida. O fato de este ano não haver mais festivais ou casas noturnas abertas faz diferença, porque agora o único meio em que você tem visibilidade como artista é o digital. E é claro que eu posso me apresentar online, mas tem outras 10 mil pessoas fazendo a mesma coisa. De qualquer forma, as apresentações online ajudam os artistas a marcar presença e a manter os clubes funcionando. O projeto de financiamento coletivo United We Stream agora conecta pessoas ao redor do mundo. Foram mais de 1.500 apresentações em 4 meses e uma arrecadação de €500 mil só em Berlim. O risco de falência dos clubes está diretamente ligado a quanto tempo eles ainda ficarão fechados. Acho que agora estamos monitorando isso muito bem, mas vai demorar até ser possível se aglomerar novamente no porão escuro e apertado de uma casa noturna. Estamos cientes disso, mas também precisamos que as pessoas se lembrem de que provavelmente estamos passando pelo momento mais difícil de todos. Mesmo com doações e ajuda do Estado, será muito difícil que as casas noturnas consigam sobreviver. Provavelmente só poderão reabrir depois que a pandemia passar. Até lá, na casa noturna Gretchen vale o lema Drin geblieben, algo como ficou dentro. Este também é o nome da plataforma de financiamento coletivo do local. Com apresentações online 2 vezes por semana, o clube arrecada em média €100 por noite, uma solução emergencial. É claro que, tecnicamente falando, dá para fazer muitas coisas, gravação de shows ou algo do tipo. Mas se você trabalha nesse ramo com paixão, não funciona sem o público. Trabalhamos nesse meio porque amamos a música, mas também porque amamos ver a reação das pessoas. Quando as pessoas na balada começam a gritar de tão boa que é a música, mesmo fazendo isso há mais de 20 anos, ainda ficamos arrepiados. Desde os anos 90, as casas noturnas têm um papel importante na formação da vida cultural berlinense. Uma cena consolidada, mas que agora parece estar em jogo.
Há muito desespero à nossa volta, sim, mas trabalhamos com eventos. Temos esse estalo criativo. E da dificuldade, muitas vezes nasce algo novo. Se será tão satisfatório ou tão lucrativo, vamos saber depois, mas vai surgir algo novo. O Camarote 21 de hoje fica por aqui. Nos vemos na semana que vem. Até lá!